Bem, gente, nesse vídeo eu vou tentar apresentar para vocês algumas das respostas para as questões e comentários colocados em relação à segunda aula. Eu estou fazendo isso através de um vídeo porque, como eu botei lá nos comentários, a minha reunião da sexta passada foi transferida para essa sexta e no lugar da reunião passada botaram uma outra do NDE. Então são duas que eu não vou conseguir participar em sequência. Então eu estou respondendo as questões da segunda aula através desse vídeo e eu preparei algumas imagens para ajudar a esclarecer as respostas. Eu estou achando que está bacana isso, porque é uma maneira da gente interagir um pouco mais. Então, vamos lá. Eu fiz mais ou menos a mesma coisa que a aula passada, reuni as questões, tentei agrupar elas em tópicos e vou começar pelo tópico história da arquitetura. Né? Começar pelo comentário da Laura, que ela achou curiosa a relação entre a arquitetura do Charroux e o expressionismo alemão. Ela aparentemente conhece cinema e comentou, né, o gabinete do Dr. Caligari como uma referência do expressionismo alemão, e aqui a gente vê os cenários, o filme inteiro, ele é tudo é meio torto, é claro, escuro, contraste de luz. Então, para a gente conseguir uma imagem para assim, acrescentar na ligação que ela faz. Ela também comentou sobre a biblioteca do Charroux ser cenário, ser locação para o filme do Wim Wenders, Asas do Desejo. Então, quem quiser entender um pouco esse ambiente, assim, vale, enfim, é bom, conhece a arquitetura e já assiste um excelente filme. São dois anjos que ficam andando pela biblioteca e eles escutam o que as pessoas leem, o que elas pensam, é super bonito. Bom, então só para pegar um pouco carona no comentário dela. Aí a Laura faz algumas perguntas sobre como era. Queria saber mais informações sobre a relação entre os artistas, arquitetos, nesses círculos daquela época. Eu vou indicar para entender isso, quem quiser entrar um pouco mais nessa questão, e a Natália também coloca uma questão sobre círculo de arquitetos a qual ele pertence e tal. Eu vou indicar dois vídeos do YouTube que, infelizmente, assim, eles estão em inglês, é o que tem, mas assim, são aulas sobre Hans Scharoun. O primeiro é essa palestra do Kurt Foster, coreografia da cidade, a filarmônica como uma paisagem da mente. E é muito interessante porque ele traça um percurso da vida de Scharoun, justamente estabelecendo essas relações com clientes, com outros arquitetos, e vai mostrando o percurso. Tá tudo ali assim para entender. É interessante que essa palestra está no contexto de uma exposição que aconteceu no Getty Center em Los Angeles, um super museu de arte e arquitetura também, do qual o Kurt Foster foi diretor há muito tempo. E ele e essa exposição, a palestra acontece no contexto de uma exposição que comparava, trazia paralelo entre o Walt Disney Hall, que é um espaço de concertos em Los Angeles, e a Filarmônica de Berlim do Hans Scharoun, com maquetes, imagens e tal. Então, é só para a gente entender também, né, onde que qual é a filiação do, do Scharoun na arquitetura contemporânea, né? Onde que ele está ligado, né? Onde veio dar essa expressividade toda da arquitetura dele. Ele é uma espécie de antecedente ou precedente direto, né, dos deconstrutivistas, Frank Gehry, etc. Bom, a outra recomendação é esse cursinho História da Arquitetura e do Design, da Open University, é um curso dos anos 70, que o Centro Canadense para Arquitetura botou no YouTube.
Tem, assim, são historiadores importantes fazendo os textos. Um deles, inclusive, é o Geoffrey Baker. Não é sobre o Shahum, mas outras aulas é o Baker que faz. Né, o cara que fez as análises da nossa primeira aula. Mas aqui é o Tim Benton que faz, e ele entra nas casas do Rancharum, ele mostra aquela coisa da casa tradicional por fora, e quando você entra ela tem todas as distorções, e ele mostra muito legal como a gente consegue entender como essa assim, a agradabilidade do espaço interno nas casas pequenas do Shahum. Então ali também dá para entender um pouco quem era ele. Então, se quiserem se aprofundar, fica aí a dica, tá? É em inglês, infelizmente é o que tem. Bom, aí o Renan faz uma pergunta sobre afeição por essa coisa das casas que parecem máquina. Queria entender por que essa relação com os navios, né? E aí, assim, se a gente fala disso, na verdade está falando de Le Corbusier, ele que estabelece essa onda, né? A capa por uma arquitetura, um dos capítulos, né? Os olhos que não conseguem ver, os transatlânticos. Então ele vai falar que o transatlântico é uma espécie de chega a ser maior que um edifício, né? Um palácio. Talvez o navio pudesse ser mais adequado do que arquiteturas feitas como palácio para atender a necessidades contemporâneas. É um pouco esse o raciocínio. Mas também passa por assim, a gente identificar o seguinte: o que havia, o que era o maior estrutura, a maior coisa feita industrialmente, com meios industriais e com as tecnologias mais contemporâneas que existia naquela época. Eram os navios. Era a única coisa feita que tinha escala, tamanho de arquitetura. E na verdade era uma espécie de arquitetura porque é habitável, né? Você transita, tem N coisas acontecendo, é uma espécie de edifício flutuante. Né? Então, o Le Corbusier era fascinado com essa ideia, né, desse enorme edifício flutuante de metal, e isso ajudava ele a argumentar e a pensar a ideia de que a arquitetura dos edifícios em terra, né, poderia ser diferente. Né? Porque já que se faz aquilo, por que a gente tem que construir edifícios como palácios? Né? Então essa assim, é uma pista que ele pega para poder instigar a pensar em uma outra arquitetura. Mas tem mais coisas aí também. Né? Uma é a ideia de que dentro de um transatlântico você tem milhões de coisas acontecendo é, é, assim, numa espécie de orquestração, porque o transatlântico ele não é assim, não está cada um ali na sua fazendo o que quer. Tem horários, tem eventos coletivos, tem serviços, tem a possibilidade de você receber comida no seu quarto. Então, essa ideia de um edifício funcionando como uma grande máquina, socialmente também, em termos do funcionamento, do uso social do espaço, das funções cotidianas, né, também fascinava ele. Então, quando ele vai fazer aquela proposta do Immeuble Villa para inicialmente é para uma empresa construtora que estava com essa nova ideia de negócio, assim, edifício como uma espécie de hotel, com serviços condominiais, assim, não muito diferente de alguns condomínios até hoje, né, que a gente tem funcionando nas cidades, assim, onde tem os espaços coletivos são compartilhados, né? Não, ele se inspirou e argumentava, dizendo, olha, isso aqui é como se fosse um navio, a gente tem um deck lá onde você pode correr e tem a possibilidade de serviço a qualquer hora, e o abastecimento é feito na cozinha central do, do edifício, e aí sim que as pessoas fazem a comida e trazem no seu apartamento. Né? Tem essa ideia de uma espécie de era quase uma espécie de grande hotel, mas para residências. Assim. Então, a ideia de uma arquitetura como máquina, mas não só porque ela seria
feita com meios tecnológicos do ponto de vista da construção, mas também porque é uma espécie de organismo em termos do seu funcionamento. E, e a gente viu, né, que ele vai para a Unité de Marseille e ele faz com preceitos semelhantes. Você tem pavimento inteiro de comércio dentro do edifício, você tem um terraço com pista de corrida e espaços para atividades coletivas, assim, como se fosse uma unidade autônoma de vizinhança, tal qual um transatlântico era. Então, assim, é uma ideia que vai além só de uma imagem. Porém, é importante entender que também tem uma questão de imagem aí, né? Assim, a gente tem que lembrar que havia uma vontade ali de construir uma nova maneira de se fazer, de pensar as formas e o design da, da arquitetura. Então, quais seriam as formas para uma nova arquitetura? Com que referência a gente trabalharia? A gente olharia para algum passado, para que passado e de que modo? Então, a gente já viu que quando Le Corbusier olha para o passado, ele não vai trazer a imagem desse passado, ele vai trazer a ideia de formas simples, puras, limpas, no máximo isso, assim, proporções. Né? Mas ele não está indo para estilos. Ao contrário, ele é como se ele quisesse passar a régua, né? E aí encontra no universo do transatlântico, da máquina, dessa grande arquitetura flutuante, um referente visual para a arquitetura dele. É um dos ingredientes que faz a imagem da arquitetura dele. A gente já viu na outra aula os volumes soltos no espaço, a ideia do purismo, como uma construção estética, então, volumes planos e membranas e vidros, né, compondo a arquitetura, né, mas também essa ideia de uma estética da máquina presente como um referente visual. Então, não sei se eu respondo a pergunta do Renan, mas assim, o que eu quero dizer com referente visual é assim, que aparência que vai ter isso? Onde é que tem no mundo algo que eu possa olhar e me inspirar e trazer, me ancorar assim, em termos de imaginário? Então o navio funciona como preenche esse lugar aí. Claro, e entra dentro do discurso dele, então ele consegue explicar, as pessoas reconhecem, né? Também é bom para uma certa propaganda. E o Charroux embarca nessa onda. Diz, tem um referente visual aqui, de que apresentar uma arquitetura que está inspirada nessas grandes máquinas. E aí assim, eu convido vocês a raciocinar, a pensar um pouco isso. Assim, nunca ninguém pensou que os objetos que fazem parte do nosso ambiente urbano podem, de certo modo, também inspirar a linguagem arquitetônica. Sabe, nunca ninguém passou, olhou para cima de uma ponte, assim, num viaduto e viu aquelas super vigas apoiadas nos pilares e imaginou assim, poxa, se isso fosse, sabe, o teto, a cobertura de um espaço, ou sei lá, andando nos pavilhões industriais, né, próximo de pavilhões industriais, do lado do porto, quem vem de Niterói São Gonçalo pela ponte, passa nos guindastes ali do Porto do Rio. Assim, não tem arquiteturas naquelas máquinas ali? Será que, né, a gente não pode se inspirar de alguma maneira nessas coisas ali? Às vezes eu olho para outdoor, aquelas estruturas leves dos outdoors, será que aquilo não pode ser inspirador? Então, assim, os arquitetos ao longo da história fizeram muito esse tipo de operação, né? De olhar para o mundo, ver o que o mundo apresenta em termos de construções e aprender com elas. Não com os livros de história da arquitetura que estavam lá na academia, que falavam, né, olha, esse aqui é o Renascimento, esse aqui é o Barroco. Por que a gente não pode aprender com um pavilhão de secar tabaco no campo? Tem um super telhado, será que isso não pode me ensinar? Porque por uma roca indígena, será que isso não pode me ensinar? Então essas inspirações que também vêm do mundo
da arquitetura mundana ou das construções não arquitetura, elas podem fazer parte do nosso universo de formas. Isso aconteceu ao longo da história, vários exemplos que eu poderia apresentar aqui para vocês. Então, Renan, eu acho que tem um pouco isso aqui, a tentativa de buscar referências para uma nova imagem para a arquitetura, e uma imagem que tem uma certa coerência estética, porque, de certo modo, já está na nossa na cultura. Né? Naquela época, as pessoas andavam de navio. Precisava, né, todos esses países aí tinham colônias, né? Como é que o cara, né, havia um trânsito entre continentes que era feito de navios, as pessoas passavam um mês inteiro dentro do navio, andando por esses espaços, elas conheciam, eles eram conhecidos. Então, né, é um universo, um referente que já, de certo modo, tinha uma certa coerência estética. Então, passa por tudo isso, né? Quer entender mais, eu convido você a pegar e ler Por uma Arquitetura, super leitura. Né? É uma propaganda, acho que vale a pena. Bom, depois vamos adiante. O Miguel fez uma pergunta, ele no fim diz assim, o Charron seria um precursor da arquitetura sensorial? Eu não sei responder, vamos ver. Mas o Miguel faz uma referência dizendo assim, você falou em algum momento que ele começa a fazer uma arquitetura mais sensível, né? Mesmo sendo um projeto inspirado no transatlântico, é uma coisa bruta. Assim, eu discordo que seja bruto, mas vamos lá. O que eu quis dizer com mais sensível? É sensível num certo aspecto, sensível na a nossa presença no espaço enquanto um corpo que se move, né? Sensível em termos da escala do nosso corpo em relação ao espaço e sensível em relação à possibilidade de construção de ambiências a partir dos elementos da arquitetura. Né? Então, né, eu expliquei como é que ele constrói ambiências jogando com luzes, iluminação natural e artificial, com as cortinas, com a transformação do espaço, com algumas cores e alguns materiais. Então, sensível a isso, a possibilidade da gente fazer uma ambiência a partir dos elementos da arquitetura. Mas também em relação à escala, quer dizer, o tamanho dos espaços em relação ao uso, ao propósito dele. Essas casas do Charron, elas não são grandes, elas são do tamanho adequado, justo, assim, para se ter amplitude de espaço. Então, assim, não tem confinamento, não é apertado, mas é aconchegante ao mesmo tempo. Então, eu não sei se eu comentei isso na aula sobre assim, a escala certa, mas eu acho que tem muito isso, é uma sensibilidade para isso. O tamanho do espaço para o tamanho do corpo. Então, e aí ele aperta um pouco mais onde precisa ser aconchegante, dilata um pouco mais onde vale a pena olhar para fora. Acho que tem muito, isso é muito assim na medida. Né? E a gente vê isso, eu estou mostrando casas posteriores a Schmincke, né? Então, sabe, olha o espacinho de leitura, não precisa de um pé direito muito mais alto que isso. Precisa de uma relação com a luz, sim, um espaço confortável lá em cima. Né? A biblioteca por trás do sofá, você pega, sobe na escada aqui atrás, ao mesmo tempo tem relação com quem está aqui embaixo, ao tamanho do sofá da sala, não é grande, ele está todo virado para fora, né, proporcionando a vista, e lá tem uma varanda com o ponto do telhado bem baixo, sendo ao mesmo tempo aconchegante e possibilitando contato com a rua. Aqui também tem uma coisa de materialidade, acho que tem uma sensibilidade para isso. Então, criando ambiência, né? É claro, é amplo, é iluminado, mas é quente, madeira. Né? É aconchegante no escuro aqui no fundo. Então, enfim, eu tentando desdobrar o que eu quis dizer quando ele começa a fazer uma arquitetura mais sensível. Né? Então, aí você pergunta, ele é precursor de uma arquitetura sensorial? Eu não sei o que você quer dizer com arquitetura sensorial.
Será que você está falando da arquitetura do Peter Zumthor? Tem alguns arquitetos que eles carregam no discurso falando sobre as texturas dos materiais, as atmosferas criadas, o peso da matéria, a memória do material, aquela coisa do tato, do cheiro, da luz, dos reflexos da água. Assim, tem um discurso, os suíços carregaram bastante nisso, assim, nos anos 90. Peter Zumthor é o que mais se destaca. Talvez, eu não sei se você está falando disso, mas se for, eu não sei se é um precursor direto, mas talvez. Eu diria que, assim, um pouco para tentar corrigir esse nome aí, arquitetura sensorial, toda arquitetura é sensorial. E a gente tem sensibilidade, diferentes arquitetos com diferentes sensibilidades para poder responder legal nessa chave aqui, né? Eu botaria Charroux junto, em termos dessas ambiências aqui, junto com Alvar Aalto, junto com os nórdicos, Sverre Fehn, Sigurd Leverens, arquitetos que têm essa sensibilidade para a materialidade. Alvar Aalto a gente vai ver numa das aulas aqui. Então, materialidade, deslocamento no corpo do espaço, escala, tamanho das coisas. E Le Corbusier também, especialmente no pós-guerra, não nas máquinas de morada anteriores. Bom, espero ter respondido. Depois a Lila faz um comentário sobre... É um comentário, né? Sobre aquela coisa dos quartos, ela não estranha, né? Porque tem convívio com quem habita dessa maneira. Ele diz, realmente, as pessoas podem viver de maneiras diferentes. Podem, essa é a chave. Assim, as pessoas vivem de maneiras diferentes, a gente não sabe julgar uma arquitetura a partir do que a gente acha que é o correto, porque o meu universo de uso assim estabelece, assim, não é uma operação que não nos dá uma boa entrada e uma boa compreensão da arquitetura. Então, eu olhar para uma arquitetura japonesa e dizer, isso aqui não faz sentido, como é que esse cara, o que é esse espaço aqui, é muito pequeno, é muito isso. Assim, você tem que saber como é que eles vivem para entender aquilo, né? Então, eu acho que é um comentário legal da Lila, e aí eu já puxo um pouco para a pergunta da Isabela, que ela fez alguns comentários sobre a experiência espacial da relação com a paisagem, assim, muito legal, acho que ela entendeu a brincadeira. Mas ela também fez uma pergunta assim, poxa, mas esses quartos aqui não parecem quarto de criança, tipo, não tem cor nenhuma, não tem alegria, né, tal. Assim, eu concordo com o que a Isabela coloca, né, mas também a gente não sabe como é que como é que estava isso sendo pensado. Às vezes, assim, dentro dessa lógica aqui, eu não sei por que ele é tão austero, por que os quartos das crianças são tão austeros. Mas talvez tenha uma questão de como se vive aqui. Quer dizer, a brincadeira está lá embaixo, aqui é lugar de dormir e eventualmente estudar. Então não é espaço de permanência durante o dia, é só durante a noite. A cabine entra e pá, dorme. Um espaço de social, de convívio, é lá embaixo, supondo. Outra pergunta que ela faz é por que tem não sei se é ela, a Wanda que pergunta, por que tem uma pia em cada quarto? Não sei, né? Talvez hábitos culturais, sei lá, você tinha uma tina com um pouco de água para lavar as mãos antes de dormir, higiene pessoal. Pensa que eles estão assim dispondo de meios tecnológicos para instalar amenidades em todos os quartos, né? Então é isso. Você quando começa com energia elétrica, você tem uma tomada em cada cômodo e acabou. Hoje você sabe, né, a vida é diferente. Você quer botar uma tomada para tudo que é lado, porque a gente pluga coisas, né, na, na parede. Então, assim, né, conforme o uso, assim, o que fazer com as instalações, onde aplicar elas,
vai variando, né? Então eu acredito que as instalações hidráulicas aqui pensadas para os quartos têm a ver com a ideia de que seria interessante ter uma higiene antes de dormir. Mas eu não sei responder, assim, não tenho uma resposta muito objetiva em relação a isso. Bom, essa foi uma pergunta da Wanda, e a Wanda ainda faz uma outra pergunta sobre a visibilidade da bagunça aqui. Ela diz, pô, dá para fechar com cortina aqui na frente, mas é aquele janelão lá. Pois é, o janelão também tem uma cortina aqui, ó. Tá vendo? Dá pra... Deixa eu ver se eu aumento essa imagem aqui. Desculpa. Se eu consigo aumentar a imagem. A gente consegue ver cortina aqui podendo fechar também. Né? Então, isso, a possibilidade de enclausurar lá. E aqui era o convívio, né? Aqui já talvez tenha mais cara de criança, né, Isabel, do que o quarto. Assim, só para voltar na questão do quarto, não é incomum nessas arquiteturas das vanguardas e da modernidade, assim, arquiteturas que se filiam claramente ao modernismo arquitetônico, você vê espaços sociais dentro da casa bastante generosos e os espaços de dormir muito exíguos. Né? Tem uma ideia do quarto como cela, quarto como o quarto do monge, que assim, tá lá só para dormir, para rezar, não tem mil coisas, não é uma espécie de casa dentro da casa, como alguns quartos são. Vocês, por exemplo, eu tenho certeza que alguns de vocês têm mesa de desenho dentro do quarto, toda a sua tralha, assim, o seu domínio dentro da casa. Aqui não é tudo isso, não, é um espaço mais destinado à função específica do dormir. E aí, então a gente vê casas do Paulo Mendes da Rocha, lá, quartinho estreito, casas do Grupo SP em São Paulo, quartinho pequeno, e onde é que está o espaço investido na casa? É na coletividade, é no espaço social da casa. Bom, vamos lá, são escolhas, né? São maneiras de distribuir o espaço. Aí o André Felipe faz uma pergunta interessante. Né? Em que momento que a cozinha se tornou social? Os projetos começaram a unir a sala de estar e jantar e cozinha num ambiente só. Bom, a resposta que eu tenho para dar é bom, não tenho para dar uma resposta muito objetiva em relação a isso. Né? O André Felipe está lembrando dessa relação de cozinha e serviço separado do social. Né? Bom, algumas coisas que a gente pode usar para pensar. Primeiro, que a história não é linear, quer dizer, não tem um momento que a coisa passa a ser de outra maneira. Né? Então, nessa época aqui, poucos anos depois, eu vou mostrar exemplo de cozinha já mais associada à sala, em outro lugar, outro tipo de família. Então, dependendo de como a vida de como são as relações sociais, a cultura, as coisas vão mudando e não passa de uma hora para outra, né, a ser unido ou não. A segunda coisa a se dizer também é pensar que tem uma questão de relações sociais aqui. As casas que eu mostrei, as que eu vou mostrar, muitas delas são casas de pessoas abastadas que tinham assim, interesse, grana de chamar um super arquiteto para fazer uma coisa diferente e tal. Né? A gente recai muito nisso na história da arquitetura. Assim, vai pegar as casas, às vezes são casões. Tem outros tipos de casa. Tem casas pequenas, tem refúgios também, assim, mostrando assim, boas ideias arquitetônicas. Mas as que eu estou mostrando aqui são casas grandes. E aí tem empregados, sabe, é todo um tipo de relação social que se estabelece dentro da casa que não favorece essa coisa da cozinha conectada. Né? Então, esse é um fator. Né? Assim, tem uma dinâmica social. E a gente vai ver que cozinhas integradas, elas vêm em sociedades onde você não tem essa coisa do empregado, onde também a ideia de cozinhar é menos uma necessidade do dia a dia, pessoas trabalham mais, comem fora, então outros hábitos alimentares também, além dos hábitos sociais. Então, são fatores que contribuiriam para uma cozinha se conectar.
Além disso, questões tecnológicas, a presença de a ideia de uma coifa, um exaustor, que vai jogar a gordura, os cheiros para fora, é algo que é importante. Então, eu acredito, sei lá, a partir dos anos 80, 70, com a possibilidade de instalar exaustores potentes, né, em espaços domésticos para jogar a gordura em suspensão para fora e não deixar, sabe, cheiro de bife na sala, isso favorece a levar a cozinha para dentro da sala. Então, é uma série de fatores. É, enfim, estou puxando um fio dessa questão sem responder ela ainda diretamente. Mas tentando dar alguma resposta para o André, eu vou assim, mencionar as casas do Frank Lloyd Wright, casas usonianas. Ele tem duas grandes séries de casas. Uma que são as casas da pradaria, como a gente viu né, na última aula, na aula 3. E as casas da pradaria eram de grandes extensões, eram casonas, assim. Mas ele também tem uma série que começa a partir mais tarde, a partir dos anos 30, que são as casas usonianas. Usonia era como ele chamava os Estados Unidos, USA. Nosso país devia se chamar Usonia. E as casas usonianas, casas americanas, portanto, né, eram pensadas para classe média, para famílias menos abastadas. Isso começou no tempo da depressão e depois segue no pós-guerra. Ele vai fazer muitas casas que são menores, né? Então, aqui, garagem, cozinha, sala de jantar, tem um estúdiozinho, quarto, acabou. Né? E aí cozinha, sala de estar, tem um jantarzinho junto aqui acoplado e uma conexão, um balcão. Né? Já tem uma conexão mais direta aqui. Essa aqui é a casa Wiley, é a primeira casa usoniana do Frank Lloyd Wright, e ali está a cozinha, vidro, balcão, né? Já uma possibilidade de conexão. Quem trabalha aqui são os habitantes da casa. Provavelmente a mulher cozinhava. E aí aqui aí tem a possibilidade de uma separação aqui, mas também a gente não vê, mas tem uma exaustão por uma abertura vertical superior que ajuda a levar os cheiros, e você fecha a porta, mas ainda tem o vidro para poder se ver, né, esse tipo de conexão. Agora outra, casa Jacobs, 1936. A primeira é 34, essa aqui é 36. A cozinha está aqui, ó. Ah, esse espacinho aqui. Aqui tem um espaço da sala de comer. E aqui é a sala de estar. Então, eu olhando aqui, ó, à minha direita aqui está a cozinha aberta, né? Tem um pé direito mais alto e a possibilidade de ventilar por cima, né? Tem só um corredorzinho aqui. À esquerda, a sala de jantar, que na verdade é um nicho dentro do espaço, uma espécie de alcova com o pé direito mais baixo. E lá no fundo, a sala de estar. Né? Tudo conectado aqui. É a planta aberta do Frank Lloyd Wright numa casa de menores dimensões. Né? Essa aqui é outra casa ainda. Como é que é o nome dessa casa? É Pope Lee. De 1940, e a mesma coisa, que a cozinha. Ah, eu não tenho imagem da cozinha. Tinha uma foto que aparecia, mas a cozinha está aqui atrás da lareira. Tem um nicho aqui atrás da lareira, que tem a cozinha, você atravessa para cá, sala de jantar, e a sala de estar é onde eu estou. Então, talvez venha daí a ideia de cozinha americana, né, dessa cultura aqui. Então, isso é 1930, 40, as casas usonianas do Frank Lloyd Wright, conhecidas, arquiteto importante, então certamente vai estabelecendo tendência. Outra série que é importante para pensar isso, André, é essa aqui, ó. Eu falei na última aula, em referência ao Neutra, né, as Case Study Houses, das quais essa aqui é a número 22, a Stall House, talvez uma das mais famosas delas, porque essa é a casa que aparece na capa desse livro aqui, mas não é por isso que ela é famosa, é porque essa foto aqui virou super famosa. É uma foto icônica
do que poderia ser um habitat no sonho americano nos anos 50. Isso aqui é um pouco mais tarde, 50, 60. Assim, a modernidade, a tecnologia, a sofisticação, olhando Los Angeles ao longe, né? Então, assim, nessa casa, você tinha a cozinha dessa maneira, ela era aberta, né? Cozinhava aqui, trocava uma ideia com quem está lá e olha a paisagem, né? Lareira no centro da sala, mesmo jeito. Então, aí todas as casas, nem todas as casas do programa Case Study Houses têm cozinhas assim, mas isso vira uma possibilidade dentro desse modo de habitar. Essa dona de casa aqui, ela cozinhava menos, ela tinha comida enlatada, ela, sabe, tinha aspirador de pó, poderia fazer o trabalho de casa mais rápido, quer dizer, assim, modernidade, sofisticação, dona de casa ainda, né, gente? O negócio é lento. Então essa praticidade da vida doméstica se apresentava também através dessa configuração arquitetônica. Você tem a possibilidade de ter uma cozinha mais arrumada aqui e poder conviver socialmente aqui, fazendo do momento de preparar uma refeição também um momento social. Que eu acho que é um pouco onde vai a pergunta dele. Então, eu não sei, não estou dizendo que isso aqui não é uma aula de história propriamente dita, mas são linhas, né, que a gente poderia engatar, assim, olhar essas casas do modernismo americano e Frank Lloyd Wright como duas linhas de arquitetura muito influentes que talvez tenham contribuído para essa ideia da cozinha aberta. Tá? Bom, não sei se eu respondi. Depois tem pergunta da Lorena e uma série de outras perguntas sobre construção e estrutura. A pergunta da Lorena é sobre a cobertura plana, né, a ausência do telhado, e a Rafaela faz uma pergunta semelhante. A Lorena toca numa questão bem específica, assim. E a neve? O telhado é uma estrutura que serve para escorrer neve também. Então, assim, o que acontece? Fica empilhando aqui? Sim, fica empilhando, mas é uma carga extra, uma carga que tem que ser contada no cálculo estrutural e o concreto armado dá conta. Tá? É simples assim. Então, não tem problema, pode empilhar a neve lá. É basicamente isso. Então, a chuva e a neve, né, são previstas. Né? E aí, mas assim, o comentário é muito interessante porque é o seguinte: o telhado ele é uma forma quase ancestral, né, de construção de cobertura. Por quê? Porque você, por ser inclinado, o plano faz com que a água escorra, portanto não empoça, né? Então não entra dentro da casa, é uma maneira óbvia de proteger. Os guarda-chuvas são inclinados, né? Vamos pensar na forma. Assim. Se você vira um guarda-chuva de cabeça para baixo, o que acontece? Ele empoça a água nele. Né? Então essas coberturas aqui, elas têm essa característica, empoça a água. Então você tem pequenas inclinações que levam para drenos que levam essa água para fora. Né? Mas ela corre devagar, porque a inclinação é pequena. Né? E aí tem a possibilidade de furar a manta de permeabilização, entrar, né, da infiltração. Isso super acontece, muito. Né? Então, assim, uma das críticas que se poderia fazer à arquitetura moderna, assim, uma dos expedientes da arquitetura moderna, que é a cobertura plana, é essa, assim, a cobertura plana é menos eficiente, ponto. O telhado ele é tradicional por essa razão. Você põe uma telha em cima da outra, você põe na posição certa, a água corre de uma para outra até ir embora, né, beiral afora, ou ser recolhida pela calha. Então, aí, assim, mais um motivo para Rafaela, então, fazer a pergunta que ela fez. Mas por que que o telhado foi embora? Por que houve, né, essa necessidade? Fica apenas no campo estético? Eu digo para ela que sim, em grande medida. Né? Tem a questão da possibilidade de você ocupar a cobertura, transferindo, digamos assim, aquele solo que você ocupou com o edifício, né? Ele vai lá para cima.
na cobertura e você tem o terraço jardim. Né? Então isso, por exemplo, é o que acontece em todas as favelas do Rio de Janeiro. Você vê né, onde é que tem um espaço onde você consegue pegar sol, né, secar a roupa, fazer um churrasco, o que é que seja, na laje, lá em cima. Né? São terraços jardim, entre aspas. Né? Basta botar planta lá em cima que você faz o jardim. Então a gente entende que assim também é uma tradição, né, já bem estabelecida a partir da laje de concreto armado, que se use a cobertura como espaço de permanência. Então não é assim só uma invenção, Le Corbusier, terraço jardim, 5 pontos da arquitetura, aquela ideia daquele cara que estava querendo promover uma coisa nova. Não tem sentido isso. Né? Tanto que pessoas que nunca ouviram falar de Le Corbusier, né, vivem construindo suas lajes e tem toda uma vida social, cultural ligada à laje. Né? Tanto vida social, cultural, quanto uma dimensão econômica, né? Que assim, a laje você vende e se constrói em cima. Né? Então, assim, a ausência do telhado é a viabilização de um novo solo, de um novo território de uso e de possível expansão do edifício. Né? Então, esse sentido, ele é importante. Né? Ele está aí presente. Aí você vai dizer assim, tá, mas o charrum não dava para subir lá no telhado dele, não tem terraço jardim aqui. Ele diz, é verdade. Aí é a dimensão estética. Né? A ideia de que a gente está fazendo uma arquitetura diferente, com outra imagem. E isso é importante entender. Assim, hoje pode parecer frívolo, porque todas as coisas têm novas imagens, entendeu? Produzir uma nova imagem é o que acontece toda segunda-feira na nossa cultura. Né? Ela é uma cultura capitalista que envolve moda, envolve produzir desejo pelo novo. Né? Não era o que estava acontecendo. Nessa época era diferente. Né? A gente tinha aí séculos de tradição arquitetônica que não estavam dando conta, parece que eles eram incompatíveis na visão de muitos com a modernidade cultural do século. Né? E não é só a arquitetura, né? Todas as artes, todo o universo estético do século XX estava precisando de um sacode. Né? Então você vê muita ruptura em todos os campos da expressividade, da produção cultural, literária. Né? E assim, a arquitetura não é diferente. Então, assim, era uma necessidade premente você construir outra maneira, você conceber outra maneira de construir, outra maneira de pensar os ambientes da vida e pensar a imagem desses edifícios e que cidade deveria ser essa. Né? Então faz parte, esses caras estão nesse banho aí, que não é só o banho da construção civil e da produção do ambiente construído, mas da cultura como um todo, das artes, inclusive, né? A arquitetura como uma das artes. Então a necessidade estética não é pouca coisa. Né? Tanto que aconteceu o que aconteceu. Eles foram, né, propuseram isso, assim, e vingou. Agora, hoje a gente pode escolher, né? Não precisa estar preso a essa necessidade do teto plano. Ainda que na FAO a gente costume muito mais usar essa cobertura plana do que o telhado. Né? Mas não é necessário. Bom, aí depois a Yumi pergunta sobre uma questão de estrutura. Tá? Por que os pilares não são alinhados? Entendi. Mas como é que fica a situação das vigas nesse caso? Então, vamos olhar. Né? Pilares não alinhados. Eu mostrei que eles não são alinhados no eixo rosa. Né? Esse aqui não alinha com o de cima, esse aqui não alinha com o de baixo. Mas eles são alinhados assim. Ó. Tá? Então, isso aqui é uma representação só dos elementos da estrutura segundo o Unwin. Né? Eu fiz aqui uma tentativa de mostrar mais ou menos onde é que está a laje que está sobre esse pavimento aqui. Isso aqui é o pavimento térreo de entrada. Né? Esses elementos de estrutura sustentam o quê? Sustentam essa laje aqui. Tá? Eu fiz até uma diferenciação. Essa parte aqui da laje, ela é cobertura, recebe chuva.
essa parte aqui da laje tem pavimento em cima, exceto por essa pontinha aqui, né? Então a gente está falando aqui, depois ainda tem uma laje de cobertura sobre essa parte aqui, né? Então, ó, eu acho que tem viga aqui, né? Acho que tem viga aqui, porque tem esses dois pilares alinhados, e uma viga longa que deve estender lá para aquela ponta para ajudar nesse reforço aqui. E certamente tem uma série de pequenas vigas aqui metálicas ou lajes que vêm daqui e vão em balanço até lá fora, tá? Mas provavelmente pequenas vigas metálicas aqui que não se apoiariam nos pilares, mas sim nas vigas que estão roxas. Aqui a posição das vigas roxas. Eu poderia ter isso aqui, talvez estique lá, né? Então a gente vai imaginar, eu vou fazer agora uma brincadeira aqui, que tem... Opa, gente, desculpa. Tem uma série de viguinhas assim. E elas não precisam estar alinhadas com os pilares, por quê? Porque elas estão apoiadas na viga principal. Tá? Então, isso eu estou supondo, eu não sei como é a estrutura, né? Mas eu imagino que, como a estrutura é metálica, que deve ter uma trama. Né? Vigas nos dois sentidos, sendo que o sentido principal é o que descarrega nos apoios. E o sentido secundário é o que descarrega no principal. Tá? Então, imagino que a estrutura seja isso. Depois, a Wanda faz uma pergunta sobre iluminação artificial, né? E é um tema que muita gente falou. O Rodrigo fez uma super descrição assim, das luzes. Ele foi olhando, ali tem uma assim, lá tem uma assada, essa funciona assim, funciona, foi bacana, assim, que ele percorreu o edifício e leu as possibilidades da iluminação artificial, e a gente sabe que esse é um tema muito caro para a arquitetura contemporânea de interiores, principalmente, né? Assim, criar ambiência com a iluminação é algo muito, muito válido e importante. E ele faz uma pergunta, depois eu vou entrar nela, mas antes a Wanda, que perguntou sobre se o uso desse tipo de iluminação se dá em outras obras dessa linha de influência do modernismo ou se foi algo que Charroux inovou. Né? Então, assim, certamente existia luz elétrica, iluminação artificial, né, em diferentes espaços e tal, mas tem certamente alguma coisa aqui nessa pegada mais expressionista que eu acho que vale destacar. Né? Olhem para essa imagem aqui. Né? O céu escuraço, aí a entrada do edifício, pá, né? Que brilha, essa caixa de luz aqui, a marquise iluminada. Né? Pois bem, isso aqui é Henrik Mendelssohn, a Rudolf Petersdorf, loja de departamentos. Na Alemanha, nessa época, anos 20, essa aqui é em Breslau, aonde morava e trabalhava o Charroux. Ele conhecia, certamente, Mendelssohn e essa loja. Então isso foi construído anos antes do Charroux produzir a Casa Schmincke. E isso aqui era loja de departamento. Imagina numa cidade em que nem não muito grande, mas né, os espaços comerciais durante a noite ficavam iluminados dessa maneira. Né? E tem várias fotos assim, da arquitetura à noite, né, com a iluminação, inclusive aqui a gente vê o nome da loja, essa outra rede de lojas de departamentos, Schocken, a iluminação, as janelas e a arquitetura como uma espécie de instrumento de marketing, né, que mostra, olha o que é possível adquirir, né, o sonho de uma outra vida disponível a poucos marcos, né, se você entrar na loja de departamentos aqui. Então isso né, marketing arquitetônico, mas assim, também é uma ideia de uma imagem de modernidade na qual a luz tem um papel importante. Então, essa é uma referência importante, assim, tinha muitas ao longo na Alemanha toda, sempre com essa, via de regra, com essa arquitetura expressionista, linhas horizontais, com essa imagem, muitos desses cantos arredondados e tal.
Bom, outra referência, e eu estou falando isso assim sem ter profundo conhecimento, tá? Assim, quer entender um pouco melhor, vai lá, põe Arquitetura da Noite, Alemanha, Mendelssohn, e vamos ver o que aparece. Outra referência é o Hans Poelsig, 1919, o Grande Teatro de Berlim. E aí é uma iluminação artificial no sentido um sentido usado com sentido mais cênico, né? É uma luz associada essas sancas aqui, que são as estalactites, né, descendo do teto, e você tem jogo de luz e sombra feito a partir das formas, em associação com as luzes, né? Então a gente está pensando aqui, são, né, duas chaves. Assim. Primeiro, uma imagem de modernidade do Shahum, através da iluminação presente no edifício, e em segundo lugar, uma imagem de ambiência, expressividade cênica, que a gente vê que, sabe, dentro da iluminação artificial do Shahum, essa era uma das conquistas, né? Uma das intenções. Né? Então, e aí a gente vê o claro escuro daquele expressionismo alemão aparecendo aqui. Né? E aí vem a pergunta do Rodrigo, o que é esse elemento aqui? Ó? Essa saia aqui. Eu não sei se tem nome, eu chamaria de saia, porque é o nome que se dá para esse tipo de forma. Né? E ela, qual o sentido? Eu acho que aqui o sentido é muito simples, é limitar a luz, é limitar essa região aqui. Para lá é escuro, aqui é o claro. Né? Mas, e aí, tá vendo? Porque ele se abre para cá, então ele está associado com a lareira está abrindo para cá, então ajuda a fazer esse círculo de presença aqui. Né? E para lá é escuro. Quando eu apago essa luz aqui, acendo a do piano, aí o círculo de presença vai até o piano. Mas agora o piano está quieto e eu estou querendo focar na lareira, então ele fecha aqui. Então, novamente, aquela coisa que o Anônimo falou, de construir um território, construir círculos de presença. Né? Então, a luz ajudando a construir isso. Né? Então, é aquela dimensão mais cênica, mas nesse caso, assim, não para contar uma história, para ser narrativo ou representacional, assim como o Peruzzi que está fazendo aqui, mas é cênica no sentido de criar um cenário para a vida, um ambiente onde coisas interessantes possam acontecer aqui, uma conversa ao redor da lareira. Né? Então a gente vai imaginar isso, que é aquela sensibilidade para a construção de atmosferas, né? Passa por aqui, passa pelo uso da iluminação. E eu acho que vale a pena, né, para contrastar, olha só, Wittgenstein, que a gente viu, olha aqui, tem uma luz no teto aqui e outra lá e acabou. E aí vai ter, sei lá, abajures aqui e tal, depois colocar. Mas assim, a arquitetura não pensa a iluminação artificial como um elemento cênico. É muito, muito simples. Assim. Na Vila Savoy, alguns anos depois, aparece esse elemento. Aí você tem a luz aqui em cima, joga para o teto, distribui e tal, mas também não é assim, né, criando ambiências fora da lareira, depois da lareira, liga uma, apaga a outra, não tem nada disso, o Le Corbusier é mais burocrático aqui nesse uso, né, da iluminação artificial. Tá? Aqui o solário, a luz artificial é quente, né? Bom, então vamos adiante. Conforto térmico. Pergunta da Natália. Vem aqui, como é que fica o conforto térmico na construção? Esses elementos industriais deixam o calor vazar. Não é porque são industriais, é porque é fino. As esquadrias, eu comentei isso, elas permitem perda térmica. Esquentou aqui dentro com o combustível das caldeiras, esse calor aqui ele vai vazando lá para fora, vai esquentando o ar da rua, que está menos 10 lá fora, imagina, né? No tempo da neve. Então, aqui, de fato, como é que fica isso? Fica perdendo energia. Certamente essas esquadrias aqui, numa versão mais contemporânea, você teria vidro duplo, gacheta de borracha, assim, tem toda uma tecnologia muito sofisticada de desenvolvimento de esquadrias
para evitar perdas térmicas. Especialmente hoje na Alemanha, onde a legislação referente a questões ambientais é muito severa, né? Você tem assim, uma N regulamentações relacionadas com o problema do isolamento. O projeto não é aprovado se não tiver isolamento externo, camada dupla, não pode ter ponte térmica, dentro e fora. Então essas, né, assim, aí tem tecnologias que vêm para dar conta disso, mas naquela época era isso, perdia o calor e eles estavam experimentando. Né? E aí eu acho importante lembrar o seguinte, ó, esse aqui é o espaço solário, né? Batia solzinho aqui, pá, esquentava, uma estufa, né? Tá muito frio lá, tem uma porta aqui, ó, separa, isola o solário. Na leitura que o Mateus fez sobre aberturas e fechamentos, ele comentou esse espaço aqui e tal, né, mostrar a casa também, mas principalmente, assim, isso aqui é a fachada sudoeste, que é onde mais pega sol durante o dia. Então, isso aqui é perda térmica, Natália, de calor? Tem, sim, mas também tem ganho térmico em função do sol que bate aqui. Então, isso vira uma espécie de estufa. E aí tem uma sacada que é importante, que é o seguinte: vocês, nas arquiteturas de clima frio, que tem assim, uma ambição de serem energeticamente eficientes, você vai ver esse elemento de vidro inclinado aqui, associado a um jardim, assim, muitas vezes. Né? Isso aqui é um ganhador de calor, né, para clima frio, é de propósito, tem isso aqui. Então, assim, ficou muito frio, não está entrando sol, né, não quero perder calor, eu fecho o vidro aqui e aí você tem uma, duas camadas de ar, né, assim, de isolamento, o frio está lá fora. Então, esse espaço aqui acaba sendo uma espécie de espaço de transição entre o quentinho da sala aquecido pela lareira e o frio exterior, porque tem essa membrana aqui que separa uma coisa da outra. Né? Então, assim, é sofisticado, não é? Né? E aí, olha que interessante, né? A compreensão da termodinâmica como um conhecimento fundamental para que a gente consiga dominar a ambiência, né? A ambientação via temperatura. No nosso caso, Brasil, isso não é o nosso problema. Nosso problema, ao contrário, é o calor, via de regra, né? No Rio. Então, aí entram outras coisas, onde faz sombra e tal. Né? Então, mas é importante, né? Assim, como um instrumento, pensar sobre aberturas e fechamentos em relação a ganho térmico. E a gente poderia abrir todo um capítulo em relação à ventilação também, mas não vamos. Bom, aí vamos adiante. A Maria Eduarda vai falar sobre composição. Ela pergunta se a posição da lareira é uma tentativa de quebrar a horizontalidade e materialidade que no contraste. Bom, primeiro, lareira. Na verdade, a lareira está dentro da casa nessa posição aqui. Ó. Ela não aparece como um elemento compositivo na fachada. Eu acho que talvez você deva estar se referindo a esse elemento aqui, que também é uma chaminé, mas é a chaminé das caldeiras que estão ali embaixo, né? A lenha aquecendo a água, não sei se é água ou óleo, que traz calor por aqueles radiadores que estão aqui. Ó. Então essas casas, aliás, toda um país de clima frio, tem sistema de aquecimento artificial. Né? É a lareira através de lenha, né? Tradição ancestral antigamente, né? Ou é um boiler lá que usa algum tipo de combustível. Hoje em dia é o gás da Rússia, né? Na Europa. Então aquece, 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 vem por cano e traz calor para cá. E aí esquenta aqui, esquenta, né, o ambiente interno. E então esse elemento era isso, a chaminé das caldeiras que estavam no subsolo. Compositivamente, ele tem um pouco a função, sim, de quebrar. Eu acho que tem isso, também tem esse elemento aqui, que é um tubo de queda da água da cobertura, né, tubo de queda pluvial, né, mas de resto ela é toda horizontal. Então, sim, acho que tem uma brincadeira assim, compositiva aqui,
de quebrar. Na fachada posterior, isso é mais presente. Ver se eu consigo trazer a imagem aqui. De novo aqui, ó. Espalha para um lado, espalha para o outro, aquela aglomeração de volumes, e aqui, pum, vertical, né, quebrando, acentuando, fixando essa imagem. A fachada de fundos não é muito para ser vista, mas é interessante ver que ele caprichou na composição aqui também. Né? Bom, vamos lá. Aí a Rafaela faz uma pergunta que é muito interessante, que é o seguinte, ela pergunta sobre traçado regulador. Meio que dá uma reclamada aqui como nasceu o uso do traçado regulador, da forma que ele é, e ela disse que na FAO, nos primeiros períodos, a gente faz uso desse traçado regulador para projetar. Né? Então eu vou tentar falar um pouco sobre a ideia de traçado regulador de proporção, mas aí ela dá uma reclamada no sentido de, olha, será que não é uma prisão às vezes? Você tem que ficar seguindo aquelas linhas quando pode ter outro sentido. Assim, outras razões para você mudar as coisas de lugar. O próprio Charron deslocou o pilar ali para vista, ele não estava seguindo traçado nenhum. Né? Tipo, por que a gente tem que usar aquele traçado de regulador se tem um cara aqui que deslocou as coisas ali pensando em outros critérios? Né? Não é exatamente essa a pergunta dela, mas eu entendi que tem esse sentido aí. E aí, tá, eu vou tratar um pouco disso. E depois você faz, Rafaela, uma pergunta sobre, assim, na maioria dos casos, existem métodos construtivos que não utilizam pilares e vigas e alvenaria estrutural. Então, ficar dentro do traçado regulador pode ser uma experiência de projeto menos livre. Aí eu acho que tem uma pequena confusão aqui. Assim, o traçado regulador é um dispositivo para regular a forma. Não interessa como ela vai ser construída. Pode ser para regular a forma do layout de um cartaz, design gráfico, entendeu? Você usar traçado regulador com alvenaria estrutural é possível? Claro. Tradicionalmente era assim que se usava. Né? Então, assim, a ideia do traçado regulador é para regular a forma com propósitos de percepção visual. É um sistema organizador e a gente vai entender um pouco ele, eu vou tentar mostrar um exemplo aqui agora. Tá? Então não está associado à estrutura independente. O traçado regulador não está associado a um determinado método construtivo ou solução estrutural. Tá? Mas aí você pergunta, por que a gente usa? Né? Talvez, você não chega a dizer isso, mas assim, o Charron não usou nenhum traçado regulador, isso não foi falado aqui e a casa parece ser boa, então por quê? Né? Bom, eu vou tentar defender o seguinte. Primeiro, a questão que está por trás, anterior à ideia de traçado regulador, é a questão da proporção. Né? Eu vou usar um projeto que não tem nada a ver com nenhum dos dois que a gente está falando, para tentar falar da questão da proporção. A questão da proporção é a relação visual, a relação formal entre as partes que formam um todo. Né? Entre essa parte e essa parte, entre essa parte e a outra parte, entre essas partes e o todo. Isso quer dizer proporção em sentido estrito. Tá? É a relação formal entre uma parte e o todo. Por isso que quando a gente fala de proporção, a gente usa inclusive uma relação matemática, numérica. A gente fala da proporção do açúcar para a cachaça para o limão na caipirinha. Né? Então a relação é 2 para 1, né? Vai fazer um gin tônica, tem que ter 3 tônica para 1 de gin. Ou fazer um bolo, o traço do concreto também, 3 para 1, é uma relação de proporção. Né? No que diz respeito ao mundo visual, e é onde está inserida a arquitetura, né, essa relação de proporção diz respeito à geometria das formas. Então, né, a proporção do lado do retângulo em relação ao outro lado, isso estabelece uma proporção. Eu posso ter proporção lado A para lado B, x, e encontrar a mesma proporção em outro retângulo em outra parte do edifício. Lado A para lado B tem a mesma proporção.
Se eu tiver muitos retângulos ou quadrados com formas com as mesmas proporções, existe uma tendência a construir o que a gente chama de harmonia visual, né? As formas começam a se parecer, elas, é como se tivesse na música, que também, a música é toda baseada em relações de proporção entre frequências das notas, né? Se você encontra frequências com relações proporcionais determinadas, você consegue produzir boas harmonias, né? Então, todas as teorias musicais são baseadas em proporções harmônicas. É assim que você constrói acordes menores, acordes maiores, progressão entre acordes, uma terça, uma quinta, uma nona. Quem entende de música sabe do que eu estou falando. A proporção entre as frequências das notas cria certos sentidos, às vezes, né? Certas sensações. Uma terça menor é triste, uma terça maior é alegre. Então, esse entendimento das relações proporcionais dentro de um todo, no caso da arquitetura, tende também a proporcionar experiências de harmonia visual. Tá? E eu proponho para vocês olhar para essa casa do Louis Kahn como um caso de sucesso em termos de harmonia visual. Eu não sei se vocês acham ela bonita, eu acho linda. E vou defender que, claro, tem questões assim da volumetria dela, um certo jogo volumétrico, tem questões de materialidade, tem questões da ambiência, materialidade principalmente, né, a madeira, a pedra e tal, mas certamente tem uma questão de proporção, né, a proporção do tamanho das aberturas em relação a elas. E eu vou tentar mostrar como é que isso se estabelece. Né? Pegar aqui uma tentativa de fazer uma análise dessa fachada. Então, se eu pegar esse retângulo aqui como ponto de partida, né, eu vou dizer, olha, esse retângulo aqui, ele tem o mesmo tamanho que o retângulo que engloba esses elementos aqui embaixo. Estou só copiando ele. E ele tem o mesmo tamanho, desculpa, ele tem a mesma proporção que um retângulo que a gente coloca aqui, ó, que dá lá na soleira da porta e no final do edifício. Tá vendo que eu só mudei o tamanho dele, mas a proporção é a mesma. Se eu pegar esse mesmo retângulo e botar nessa janelinha aqui, eu vou ver que ele tem a mesma proporção. E mais, se eu pegar esse retangulinho aqui e jogar ele para cá e puxar para cá, ele tem a mesma proporção. Certo? O que é a proporção? É a divisão do lado A pelo lado B, que dá um número, x. E no caso do Kahn, é um número x, ele não é proporção áurea, não é o famoso retângulo da raiz quadrada de 2, que é o que dá o A4, A5, né, a série. Se eu pegar isso aqui ainda, eu acho que é aqui que vai dar. Baixo. Pega esse conjunto aqui embaixo. Tá na mesma proporção. Só que agora não é A para B, é B para A. Então, se eu vier e fizer uma diagonal aqui, vai dar igual a diagonal do retangulinho, igual a diagonal dessa aqui, né? Eu posso estabelecer essa linha diagonal aqui, ó, pá, dá lá embaixo. E se eu botar uma diagonal nesse sentido, ela vai ter ângulo de 90 graus com a outra diagonal primeira que eu tracei. Aqui. E agora eu vou inserir outra reta. Eu vou botar aqui. E aqui o ângulo é 90 graus. Então, essas medidas aqui, isso não é que a gente está vendo diagonais quando olha para o projeto. Isso aqui é para demonstrar que o retângulo horizontal tem a mesma proporção que o retângulo vertical. E a repetição das diagonais serve para demonstrar que esses retângulos aqui têm as mesmas proporções. Esse aqui tem o mesmo que esse. Então, esse jogo de retângulos no meu argumento aqui, é o que vai fazer com que essa composição de fachada seja tão elegante.
né? E a gente poderia aqui, não tem mais fachada aqui, eu poderia mostrar que tem que o horizontal que vai para lá tem esse friso, que ele está numa... cria um retângulo que tem a mesma proporção que esse aqui de cima, ou esse aqui. Tem um... é daqui, ó. Daqui para lá tem a mesma proporção que esse aqui, que tem a mesma que esse aqui, que é outra proporção, que não é a mesma da janela. Então, assim, a gente teria ainda mais coisas para ver, né? Em termos de jogo proporcional. Aqui é a mesma coisa. Traço para cá, traço para cá, traço para cá. Onde é que dá esse aqui? Ah, não, esse aqui é vertical. Aí você repete 2 aqui. Porque às vezes também tem isso. E vai, tem milhares de outras relações que a gente poderia ficar buscando. E é daqui que vem, sabe, a composição elegante e bela da fachada do Louis Kahn. Bom, aí, novamente, professor, isso aqui então é a seção áurea, é o traçado regulador? Não. Isso é simplesmente proporção entre retângulos que têm lados que se relacionam com os outros lados, assim, por números arbitrários. Isso eu estou dizendo porque eu não encontrei relação e não encontrei nenhum texto que falasse sobre o jogo de proporção desse arquiteto. Tem outros projetos do Kahn que você encontra, o retângulo de raiz de 2 e tal. Mas aqui não, certo? Então, proporção é instrumento para construção de harmonia visual. Tá? Bom, e aí onde é que entra a proporção áurea e o traçado regulador nisso? Né? Bom, primeiro, esse retângulo, que tem exatamente essa proporção de 1 para 1.618, ele tem qualidades específicas matemáticas. Se você sacar um quadrado dele, pega um retângulo e tira o quadrado. O retângulo que sobrar tem a mesma proporção que o primeiro. Né? E se você tirar um quadrado do segundo, esse aqui vai ficar com a mesma proporção. Então, se você sair tirando quadrado, 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 você vai ter no seu conjunto vários retângulos da mesma proporção. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Né? E lembrando que você não precisa fazer necessariamente o espiral. Você pode botar uma linha aqui e puxa o outro quadrado daqui. Vou tentar fazer essa brincadeira. Você pega esse quadrado daqui, você tira ele daqui, aqui sobrou um retângulo áureo. Exatamente o tamanho desse. E se você pegar esse quadrado daqui e botar lá, aqui sobrou um áureo. E se você jogar ele lá, aqui sobrou um quadradinho. Então o jogo de composição através do traçado regulador visa produzir relações visuais harmônicas, porque as partes que compõem o todo, muitas delas estão em proporção umas em relação às outras. E assim, proporções dinâmicas. Né? Pode dispor elas de várias maneiras. Puxar ele para cá, ele vira um áureo, entendeu? Que é o mesmo retângulo que estaria aqui embaixo. Então, essa brincadeira aqui de jogo de proporção é algo que é facilitado quando a gente está trabalhando com esse retângulo aqui. Porque por propriedades matemáticas, ele viabiliza a geração de retângulos e quadrados, né, que são formas com proporções, com relações proporcionais intrínsecas. Tá? Bom, então, se você tiver esse tipo de traçado sobre o seu projeto, né, é que você vai conseguir estabelecer essa série de relações. Então, o Le Corbusier, quando vai lá e põe tudo aqui, não é tudo, algumas coisas na proporção áurea, ele vai pegar conjuntos, partes do edifício,
e vai conseguir estabelecer relações proporcionais, ou seja, você tem um quadradão que vai do quanto da casa, desse elemento vertical até aqui embaixo, e depois tem outro quadrado aqui que pega os dois parapeitos, né? Então, essas relações proporcionais acontecem em diferentes lugares aqui desse projeto. Aí se você pegar um áureo do mesmo sistema, né, botar ele aqui, ele dá embaixo, dá na linha média da esquadria, aqui dá na linha média da esquadria de baixo, tem essa parte aqui, lá de cima. Se a gente começar a fuçar aqui, a gente vai ver que não vai muito longe essa coisa das relações né, dos pequenos elementos com as proporções, mas é o suficiente para estabelecer algum tipo de controle, né? Então enfim, esse é uma das grandes vantagens da proporção áurea. Além disso, tem aquele papo de que é uma proporção elegante, ela é harmônica, é uma divisão num lugar interessante, que não é nem no meio, nem muito para a ponta, e que a natureza tem isso, e que nosso rosto tem isso, e que é a nossa a proporção divina, etc, etc. É um pouco mais difícil da gente assim defender isso, né? Você sempre quando ouve alguém falar disso, é dita a proporção divina, etc, etc. Então, assim, eu prefiro mais apoiar nas qualidades matemáticas desses elementos, né, dessas composições, e tentando explicar que tem relações visuais intrínsecas, para de brincar, que são importantes no estabelecimento de harmonias visuais dentro do conjunto da obra. Tá? Então, eu não sei, eu tento com isso fazer uma defesa. Aí a Rafaela pergunta, tá, por que a gente usa lá no traçado regulador? Né, eu acho que é mal usado em CFA1, sinceramente. Assim. Eu acho que em CFA1 vocês não deviam estar fazendo planta com traçado regulador, deviam estar fazendo fachada, porque aí vocês têm a chance de perceber as relações visuais entre retângulo áureo, quadrado, quadrado. Né? É muito mais explícito. Aí você sabe, a sensibilidade de vocês ajuda a entender que essas coisas, né, estabelecem relações harmônicas dentro de um conjunto. Né? Então é uma pena assim, que o traçado regulador, seja a grelha seja toda fechada, definida, vocês não conseguem operar com a grelha, e em segundo lugar, não tenham chance de ver visualmente na fachada, experimentar aquilo do modo assim como a gente percebe na fachada, entendeu? Como a gente percebe quando vê o edifício. Eu acho que essa seria assim um argumento muito mais fácil para a gente entender o poder do traçado regulador da seção áurea. Né? Mas lembrando, assim como aqui no CAN, não precisa necessariamente tratar de proporção áurea para a gente estabelecer relações proporcionais. Então, quando a gente está usando sistemas modulares, onde você tem 1, 2, 3, 5, né, você consegue operar só com a grelha, só com a malha, já operar relações proporcionais de maneira muito mais fácil. Ou faz como o Kahn fez, que joga figuras, né, que elas têm relações proporcionais, mas não necessariamente o espaço entre elas. Né? Então, assim, isso é uma tentativa de argumentar a favor de uma compreensão da importância das proporções no jogo visual da arquitetura. Tá. Aí chegou lá em Charroux. Charroux não tem nada disso. A gente viu que os alinhamentos dele são por questões tecnológicas, as vigas que estão aqui, os desalinhamentos dizem respeito à vivência do espaço, né? Ele não trabalha com esse sistema, nenhum sistema de proporção. As proporções dele, quando acontecem, são feitas assim na intuição. Essa altura aqui, isso aqui puxou um pouco mais para cá, podia ser um pouco mais baixo, ou está simplesmente respondendo a uma demanda interna e ponto, entendeu? Deu no que deu lá fora. E eu acho que essa arquitetura, essa arquitetura que ele produz assim, sem esse tipo de controle proporcional muito rigoroso, eu acho, no meu ponto de vista, que ela carece
de qualidade estética, compositiva, visual. Esse projeto não é conhecido por essa fachada, né? Essa fachada, assim, é a fachada de entrada, tem aquela coisa daquele elemento e tal, mas assim, essa não é a foto que vai para a capa do livro. A foto que vai para a capa do livro é essa. Né? Porque é aqui que tem o cuidado estético, compositivo, e que não está sendo dado por relações proporcionais controladas daquele jeito. Claro que tem proporção, assim, tamanho das placas, sabe, as formas são mais aquadradadas, enfim, mas se a gente vai olhar, assim, pé direito normal, altura de peitoril, tudo que a necessidade pede, assim, não são harmonias visuais estabelecidas a partir de proporção. As harmonias visuais, do meu ponto de vista aqui, elas são estabelecidas a partir do jogo da angulação das partes. É uma pegada mais expressionista mesmo. Você estica para um lado, estica para o outro. Isso aqui equilibra, assim, desequilibra para a direita, mas volta a equilibrar com a descida da escada, com a descida da escada aqui. Né? Então o corpo que vai para a esquerda, né, que é o superior, ele tem contrapontos que vão para a direita, aqui embaixo. São esses dois inferiores. E esse aqui que vai um tanto a mais, né, tem um que vai um tanto a mais aqui também. Então, e assim, é tudo muito dinâmico, porque é ângulo com ângulo com ângulo, então a gente tem, né, muitas linhas se cruzando, e certamente se eu der uma volta aqui com um drone ou caminhar por aqui, eu vou ver outras imagens e outros cruzares de ângulos que são interessantes. Então, assim, a brincadeira não é que ele não preste atenção em proporção, quer dizer, ele não está na mesma chave de trabalho do Kahn, que é assim, o controle daquelas figuras geométricas, né, que o Kahn fazia muito bem, com grande sensibilidade. Então, só para responder a Rafaela, né, nem toda arquitetura precisa trabalhar com traçado regulador, nem toda arquitetura precisa trabalhar com modularidade, nem toda arquitetura precisa trabalhar com faixas e alinhamentos. Mas certamente os alinhamentos e as faixas ajudam a gente a controlar o espaço. Mas mesmo assim, não é necessário. Né? Eu acho que a prova dos 9 aqui, em todos os casos, no meu ponto de vista, deveria ser uma sensibilidade estética. É quando você fecha o olho, vê a coisa meio borrada e avalia. Está equilibrado? Está gostoso de olhar? Está interessante? Sabe? É no faro. Né? Então, só para terminar, assim, defendendo essa ideia, né, tem uma anedota eu vi ela numa palestra do William Curtis, historiador, sobre Le Corbusier. Le Corbusier, no escritório dele, depois que ele inventou o modulor, que é um sistema de proporção, né? Se você, em tese, se você sair usando aquele sistema de proporção, todas as suas pequenas formas vão estar em proporções semelhantes às suas grandes formas, umas com as outras, então é um baseado na seção áurea e com medidas específicas, então, assim, é para dar para todo mundo no escritório trabalhar o modulor, né? É um sistema que vai viabilizar relações proporcionais evidentes em quem percebe o edifício. Então se usava no escritório dele, todo mundo fazia tudo no modulor e tal. Daqui a pouco ele pega um desenho e olha assim, mas isso aqui tá horrível. E aí o arquiteto que fez, mas mestre, eu fiz através do modulor. Mas então, que porcaria, esse negócio não garante nada. Todo mundo tá proibido de usar o modulor no escritório durante 3 meses. E isso aconteceu. Ou seja, assim, a prova dos 9 não é a matemática geométrica do modulor, nem do traçado regulador, nem de qualquer outro sistema de proporção. Né? Assim, no final das contas, no frigir dos ovos, é assim, tá percebendo bonito? Tá gostoso? Tá bacana? Né? Então é nisso que você tem que confiar. Né? Os sistemas de proporção, o conhecimento da geometria, aquele jogo dos retângulos que eu fiz ali com o Kahn, são ferramentas que a gente tem para poder chegar mais rápido nessas soluções que vão agradar o olho. Assim como os músicos entendem, conhecem macetes para criar progressões de acordes
e resultados harmônicos agradáveis, né? Os arquitetos também têm isso, têm os seus macetes. Os sistemas de proporção são macetes. Né? Mas no final das contas, você tem que ter a sensibilidade para dizer se ficou bonito ou não. Isso que eu chamei de macete só pode ser chamado assim no nosso contexto. É importante ter uma perspectiva histórica nesse sentido. Como vocês sabem, né, esses sistemas de proporção foram importantes na arquitetura informada pelo classicismo, especialmente no Renascimento, quando houve a recuperação dos textos clássicos, mais especificamente do Vitruvius, e os arquitetos italianos leram, entenderam, traduziram, codificaram e fizeram seus próprios tratados explicando quais deveriam ser as proporções corretas de uma arquitetura. Então, os sistemas proporcionais passam a ser ferramentas correntes necessárias, tem um caráter quase normativo aqui no uso dos sistemas de proporção. Né? Então, não era um mero macete, era assim, a arquitetura era feita dessa maneira. Né? E havia, claro, todo um investimento criativo, intelectual, investigativo de como operar com essas proporções matemáticas que estavam lá nos tratados. Os tratados eles eram escritos, eles não eram desenhados. É importante a gente lembrar disso. Né? Eles eram, dizia lá num texto, o retângulo tem que ter a proporção de tanto para tanto e as partes de todo. Então, assim, necessidades de traduções visuais e construtivas desses princípios que se acreditava eram, assim, levavam a uma estrutura subjacente inerentemente bela, né, porque é clássica. Então, isso é outro período histórico, né, não é onde a gente está. É importante lembrar que depois disso, depois da recuperação desses sistemas no Renascimento, seja ele o sistema do retângulo áureo, seja o simples uso de retângulos com proporções de números inteiros, 1 para 2, 3 para 2, 2 para 3. Depois disso, também o classicismo que se desenvolve a partir daí também usa a lógica da proporção para guiar o emprego das ordens arquitetônicas. Se você vai fazer uma coluna, vai empregar a ordem jônica, são 9 vezes, a altura da coluna tem 9 vezes o diâmetro. Se for coríntia, ela é mais delgada. E aí a proporção em relação ao embasamento, a capitel. Então tudo isso entra como uma espécie de norma, livro de regra, para aplicação de proporções nos sistemas clássicos da arquitetura. E ao longo de séculos. Né? E é só lá no século XIX que alguma coisa começa, digamos assim, na teoria, no tratado, nas escolas, né, na arquitetura erudita, começa a ser questionado e flexibilizado explicitamente. Então, aqui a gente tem as pranchas do Durand, professor da Escola Politécnica, que dava aula de arquitetura para engenheiros, e que assim, apresentava uma série de informações, mas entre elas essas estratégias de composição de edifícios baseados não em sistemas de proporção clássico, mas no simples uso do módulo, da grelha regular. Ainda que a gente tenha 3 para 5 aqui, que é a proporção áurea, né, você tem N outras configurações que não necessariamente estão sendo pautadas por um sistema proporcional. Aqui é pura coordenação modular. Tem um propósito mais pragmático, mais racional do ponto de vista construtivo. E claro, quando que isso é meio do século XIX, início do século XIX. Quando entra-se no século XX, e aí assim, a ruptura total com o historicismo, é fácil da gente
entender que sistemas de proporção clássicos já não eram algo que interessava aos arquitetos. Por isso que é fantástico, de certo modo, o notório que Le Corbusier, entre todos eles, é o cara que vai olhar para os sistemas clássicos de proporção. Não era a regra. Os funcionalistas alemães não estavam preocupados com isso. Estavam preocupados em construir, em ser eficaz, em ser belo, etc. Né? Então, Charroux não está preocupado com proporções clássicas. E é extraordinário que Le Corbusier estivesse. Ele é o ponto fora da curva aqui, na recuperação desses sistemas de proporção. Né? Então, pensar Charroux fora do sistema de proporção, concebendo a partir da vivência do espaço, da expressividade visual da forma, guiada por sua sensibilidade e por questões puramente construtivas ou técnicas, né, é natural para esse período. Então, para resumir, nenhum sistema de proporção deve ser necessariamente empregado. O uso de proporções é um recurso para a gente conquistar harmonias visuais, é uma boa ferramenta, né, mas não é nem necessário, nem a única maneira da gente conquistar isso. Tá bom, Rafael? Espero ter respondido. Bom, gente, para finalizar, o Thales colocou um último comentário sobre enxergar as formas não ortogonais na cultura. E ele fala sobre uma situação numa arquitetura egípcia, uma conexão entre dois edifícios ortogonais, que é totalmente não ortogonal. Eu acho legal, porque isso mostra, né, que na vida, no ambiente construído, a gente vai encontrar, muitas vezes, a necessidade de negociar entre ortogonalidades racionais e situações assim mais improvisadas, intempestivas, né? E em alguns casos a gente vai poder até usar a percepção dos efeitos que a não ortogonalidade tem na nossa percepção e talvez até poder incluir ela como uma chave expressiva para a nossa arquitetura. O Charroux é um caso, né? E tem outro caso que é muito bacana, mais próximo da gente, que é do Álvaro Siza, que eu convido Thales e os colegas, se quiserem, a dar uma investigada. É um arquiteto português, que tem plantas muito estranhas, tanto racionais e ortogonais em algumas partes, quanto cheia de encontros meio surpresos, intempestivos, em outra dimensão. Ele junta, né, geometrias, assim como Charroux, para gerar espaços muito ricos internamente. Né? Esse aqui é o Centro Galego de Arte Contemporânea, e aqui a gente vê um bloco e lá está o outro, cada um deles seguindo uma orientação. E aí, por que desse comentário? Né? Porque da onde vem para Siza essa vontade? Ele busca isso, ele aprende isso com o tecido das cidades tradicionais. Ele é um arquiteto do Porto, conhece também Lisboa, né, a arquitetura das cidades portuguesas, né, e ele só vai, assim, claro, isso aqui já é uma obra madura dele, né, mas ele vai usar esses encontros não ortogonais entre paredes e massas para compor, mas tendo aprendido com a paisagem urbana das cidades de topografia acidentada, em que os edifícios têm que se moldar, se adaptar às condições de cada sítio. Então, quando você anda por um bairro como Alfama ou pelo centro da cidade do Porto, se quiser fazer isso pelo Street View, dá para fazer. A gente consegue ver uma série de pequenas soluções de acomodação de geometrias, né, que são muito inventivas. Então, a sensibilidade do olhar de um cara como Siza leva
essas formas que ele encontra na acomodação das construções das suas cidades para a sua arquitetura de maneira original. Então, né, você viu o gancho aí com os egípcios, eu estou fazendo outro gancho com o mestre português, e só para seguir um pouco nessa brincadeira aqui, tá bom? Enfim, mais uma pista sobre para onde pode ir a arquitetura de vocês, a construção das arquiteturas de cada um de vocês, né? Bom, espero que tenha sido proveitoso e vamos lá. Boa semana para todos. Um abraço.